Fala, Paulo, beleza? É, Sábado eu comecei a mexer numa funcionalidade aqui que era de trocar o meu Skybox, tá? Na verdade, para trocar é simples até, uma linha de código lá e tá pronto. Só que eu comecei a observar algo de estranho acontecendo na API do Yahoo. Lembra, né, que a gente tem a API do Yahoo e nós temos a API do Underground aqui também. A API do Yahoo, só para você ter uma ideia, ela está sendo atualizada a cada 2 horas, tá? Ela foi atualizada às 3 horas aqui, só que assim, a última atualização dela tinha sido a 1 hora da tarde. Ah, eu comecei a buscar outras APIs, eu achei uma que é dessa OpenWriterMap, que traz aí uma quantidade de informações menores, tá? Inclusive ele está me dizendo que está chovendo, e tem esse daqui, previsão do tempo, que traz ainda menos quantidade de informações, mas pelo menos está falando que está chovendo. E aí é o seguinte, eu caí de novo no Underground, tá? Eu fui procurar as APIs, fui procurar e caí de novo nesse cara. O API Underground, acho que no primeiro estudo que eu fiz nesse cara, eu acabei me precipitando em algumas coisas aqui. É, Na minha base aqui, veja que eu não tenha nascer do sol, pôr do sol pro aqui eu tenho duas linhas, né? É sempre Yahoo Underground, Yahoo Underground. Eu não tenho aqui nascer do sol, pôr do sol e não tenho a temperatura máxima aqui no Underground. O que acontece? Estudando melhor esse cara, eu vi que os valores da nascer do sol e pôr do sol, ele está em um outro web service, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, conditions, é as condições atuais do clima, tá? Esse astronomy, ele vai me mostrar nascer do sol e pôr do sol, e eu tenho aqui forecast, que eu tenho a minha temperatura máxima e a minha temperatura mínima. Na verdade, assim, ele traz as informações, só que essas informações elas estão um pouco mais separadas, tá? E aí, ainda estudando um pouco mais, eu descobri o seguinte: existe um canal americano que ele fornece as informações de condições climáticas já tem mais de 30 anos já, tá? Que é esse carinha aqui, esse sitezinho aqui, tá? E daí, esse canal mais o Wither Underground, eles fizeram uma parceria para disponibilizar, né, uma API global sobre as condições climáticas, né? Tem até opção ali do português e tal. Então, o que acontece, Paulo? É, eu vou dar uma atenção especial para esse cara, tá? Eu vou fazer umas alterações aqui. Eu acho que hoje, por ser domingo, eu não vou conseguir. Eu acho que na segunda eu vou começar a mapear o nascer do sol, tá? Utilizando o underground e também as temperaturas máxima e mínima, que é o que eu não tinha, tá? E além disso, eu vou gravar também esse cara aqui, ó, Observation Time, que ele fala quando que ele foi atualizado, tá? O Yahoo, esse final de semana eu fiquei desde as 8 da manhã acompanhando isso aqui. Ele estava atualizando a cada 2 horas, 2 horas e meia, tá? E ele tem a informação aqui, ó, Last Build Date, esse cara que eu vou monitorar. Então eu vou gravar esse cara, tá? E esse cara aqui também eu vou gravar para ver se foi só um, sei lá, às vezes foi só nesse final de semana, não sei. Eu vou ver isso daí, tá? Porque eu acho que esse underground ele vai conseguir dar umas informações bacanas pra gente. E aí tem uma outra coisa que é o seguinte: quando foi 1 hora da tarde começou a chover, tá? Eu tava aqui olhando pra janela igual um maluco, olhando pro céu. Deixa eu só pegar aqui, ó. Quando foi exatamente 1h03, tá? 1h03 começou a chover.
O underground, ele me falou o seguinte, quando foi, não, na verdade, aqui ele falou que estava com nuvens dispersas. O underground, ele falou 1h15, ele falou o seguinte, cara, tá chovendo. O Yahoo tá falando, não, tá parcialmente nublado. Um outro detalhe, o underground está falando, a visibilidade é de 4 graus. O Yahoo está falando, não, é de 10 graus. Tá? Então, vamos prestar atenção nesse status e nessa visibilidade. E realmente tá chovendo, tá? Inclusive agora são 15h48 e está chovendo. O Yahoo, aqui, cadê? Aqui, ó. Quando foi 15h04, o Yahoo se convenceu, não, realmente está chovendo. E realmente a visibilidade é de 4 quilômetros. O que acontece? O Yahoo, ele me avisou muito depois que está chovendo, tá? E que a visibilidade é de 4 quilômetros. O underground, ele já está me avisando isso desde 1h15. Então tá vendo por que eu acho que esse underground a gente precisa dar atenção especial nesse cara? E tem um outro detalhe. O Yahoo, ele mudou de 24 para 19 graus a temperatura máxima. Tá vendo? 24, agora é 19. Como eu não estou pegando a temperatura máxima do underground aqui, né? Mas se eu olhar no web service deles, ele vai me falar o seguinte, a temperatura máxima é 19 graus. Então o que acontece? O Yahoo, ele está meio atrasadão e o underground não. Então isso é um dos motivos que eu vou monitorar o underground, tá? Melhor. Eu acho que eu vou usar ele inclusive como a minha API principal, tá? Mas eu vou fazer os testes ainda, principalmente com essas datas aqui de atualização deles, tá? Beleza, feito isso, se eu vou fazer essa alteração, eu queria fazer uma outra coisa aqui, Paulo. Eu comecei a mexer com esse mapeamento aqui, tá? Eu venho aqui, ó. Eu fiz um Javinha que é o seguinte. Ele me fala quais foram as minhas transições, tá? Por exemplo, ensolarado para parcialmente nublado, ensolarado para limpo, né? Eu fiz um Javinha para mostrar isso aqui, porque eu não ia conseguir ver isso aqui no olho, né? Sei lá, vamos pegar esse cara aqui. Por exemplo, tá tudo clear, né? Clear, clear, clear. Ó, aqui houve uma transição, clear para parcialmente nublado. Eu teria que varrer toda a minha base no olho, né? Então eu fiz um programinha aqui para Javinha para resumir isso aqui para mim, colocar em memória e depois cuspir no meu console. Tá. Então eu comecei a mapear aqui algumas transições do que estava acontecendo. E aí eu precisaria do seguinte, eu precisaria de um céu nublado, predominantemente nublado, e assim vai, né? São 6 aqui. Na verdade são mais, é porque eu não terminei. Só que se eu mudar do nublado para predominantemente nublado, vai ficar um negócio muito abrupto, né? Sei lá. Eu comecei a pensar o seguinte, peraí, será que não tem como a gente ter vários céus nublados? Daí eu pensei o seguinte, aqui eu estou fazendo uma análise na minha base, eu tenho 5.000 registros, e o nublado, ele aconteceu em toda a minha base com a temperatura mínima de 12 e a temperatura máxima de 15. Será que eu não posso utilizar essa temperatura para fragmentar um pouco mais o meu estado nublado? Então eu teria um nublado 12 graus, 13 graus, 14 graus e 15 graus. São 4 nublados. Vamos supor que aparece um com a temperatura mínima de 1 grau. Aí eu teria um range muito grande, né, do 1 ao 15. Aí nesse caso eu poderia fazer por faixas, do 1 ao 5, do 5 aos 10, do 10 aos 15. Tá? Então isso é uma ideia, tá, Paulo, que eu tenho para tentar separar um pouco mais esses status aqui, entendeu? Para não deixar isso aqui muito, só tem um nublado.
Ah, só tem um ensolarado. Entendeu? Tentar fazer um leque de limpo, de ensolarado, predominantemente ensolarado. E para isso a minha ideia era utilizar a temperatura, tá? Trabalhar esse range de temperatura, mas assim, eu não queria ter um leque muito grande porque é difícil de pegar os céus, né? Sei lá, eu acho que uns quatro, quatro céu de cada tipo aqui, será que é muito? Entendeu? Quatro limpos, quatro ensolarados. E daí eu divido esses caras baseado nas minhas temperaturas aqui, né? É uma ideia que eu tive, não sei. Se você tiver uma ideia e quiser me mandar, avisa aí. Mas a princípio eu vou trabalhar esses caras aqui, tá? Vamos ver como é que fica. Acho que vai ficar legal. Beleza, Paulo? Acho que era isso, tá? Eu só quis te mostrar mesmo a minha preocupação maior com essas APIs aqui. Seria ideal se a gente tivesse uma parceria com a Cimepar, né? Mas eu fiquei bem contente com esse underground aqui, tá? As informações existem, eu que não busquei direito. E o fato deles terem uma parceria com um site, né, que está fornecendo aí informações há 30 anos, eu acho que tá legal. Beleza, Paulo? Eu acho que era isso. Vamos ver, tá? Aí aqui, ó, se você tiver alguma outra ideia para separar esses céus aqui, você me avisa. Vou fazer um piloto lá, tá? Verificando o status e a temperatura. Eu peguei aqui outras informações, mas não sei se fica legal, né? Porque assim, é o meu céu, né? Tipo, pressão, acho que não sei, né? Pressão não tem muito a ver. Acho que está mais ligado com status e realmente a temperatura. A hora também não sei. A hora eu vou usar para clarear e escurecer o meu skybox. Beleza, Paulo? Era isso. Um videozinho de domingo, 12 minutos, rapidão. É isso aí, Paulo. Valeu, abraço.